Paz seja convosco. Eu quero adorar o Senhor por esse dia, 27 de abril de 2023. E eu gostaria de iniciar esse momento lendo uma porção da palavra do Senhor que está em Mateus, no capítulo 9, a partir do verso 9, que diz assim: Seguindo adiante, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado diante da mesa dos impostos e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus na casa, sentado à mesa, muitos coletores e pecadores chegaram e se assentaram com Jesus e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus disseram aos discípulos: Por que o vosso mestre come com os coletores e pecadores? Ele ouviu e respondeu. Jesus ouviu e respondeu: Os sadios não têm necessidade de médico, e sim os doentes. E de estudar o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. Não vim chamar justos, mas pecadores. Eu quero parar aqui e eu quero te convidar para nós adorarmos o nome do Senhor ao nosso coração. Pai, nós reconhecemos que precisamos muito do Senhor e oramos no nome de Jesus. Gente, como eu tenho sido alcançada e essa palavra tem estado, eu entrei em contato com essa palavra no sábado. E como essa palavra tem ministrado ao meu coração. E eu quero pedir, desejo que o Espírito Santo esteja me capacitando nesse dia. E eu comecei essa live de hoje falando sobre um momento de Jesus. Jesus, quando ele foi escolher os seus discípulos, ele escolheu um homem chamado Mateus. Em algumas versões da Bíblia fala Levi. Esse homem era um coletor de impostos. Ele tinha uma profissão que ele recolhia o dinheiro do povo, da população, para levar para o rei. Só que ele podia tirar uma porção para ele. Então, na verdade, os coletores eram conhecidos como homens que extorquiam, homens que abusavam financeiramente daquele povo, né, daquelas pessoas daquela época que já eram pobres, já eram desprovidas, e eles ainda cobravam impostos para que eles pudessem ter a porção deles. E aqui eu quero parar e quero dizer: Deus, ele não se agrada da gente abusar das pessoas. Então, eu não sei que caminho que você tem andado, se você tem abusado das pessoas espiritualmente, emocionalmente, financeiramente e fisicamente. E se você, nesse dia, foi encontrado pela palavra do Senhor, como Levi, que era um coletor de impostos, ele foi alcançado por Jesus, ele foi chamado por Jesus, Jesus quis resgatá-lo daquele lugar que ele vivia, daquela profissão que ele tinha e, acima de tudo, daquele lugar que ele, através da sua profissão, ele abusava financeiramente daquelas pessoas tão necessitadas. Eu quero te convidar nesse dia, se você tem estado nesse lugar, que você venha repensar e que você venha atender o convite de Jesus e seguir Jesus hoje, seguir o que a palavra de Jesus diz, o ensino de Jesus diz e sair desse lugar de abuso emocional e espiritual. E é com muito temor e tremor que eu quero dizer uma coisa aqui. Aonde existe dependência emocional, intimidação, medo e culpa, o espírito de Jezabel, ele atua. E na vida de Levi, era uma dependência financeira. E quantas vezes, por falta de entendimento, até mesmo por uma boa intenção, nós temos prestado um desserviço, porque nós fomos chamados para fazer discípulos de todas as nações, de todos os lugares, de todas os níveis da sociedade, mas discípulos para Jesus, não discípulos para nós. E nós precisamos levar as pessoas para que elas venham buscar Jesus, para que elas venham buscar ler a palavra de Deus e não ter um relacionamento com as pessoas como se elas fossem nossas, como se elas fossem nossas propriedades.
elas não são nossas, elas são de Jesus. Levi tinha esse abuso, mas era financeiro. E quantas vezes a gente tem abusado de pessoas espiritualmente? Mantido as pessoas no cativeiro. E Deus quer que a gente mude, que a gente aceite o convite de Jesus hoje e a gente saia desse lugar. E Jesus, ele chega naquela casa, ele senta na mesa, só que ele senta na mesa com os amigos de Mateus. Mateus fez um jantar, Mateus fez uma ceia, né, um banquete, e chamou os amigos dele e levou Jesus. E Jesus foi apresentado. Gente, é impossível. Jesus está no lugar. Você ter um encontro com Jesus e você permanecer do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque Jesus, aonde ele chega, a luz chega, a verdade chega, a libertação de cativeiro chega, a mudança de mentalidade chega e o véu é tirado. O véu é removido do nosso entendimento, da nossa percepção. E a gente começa a enxergar o que a gente nunca enxergou. A gente começa a ouvir e entender o que Deus quer. O que a gente nunca entendeu. E aí Jesus, ele começa a fazer a refeição com os coletores e com os pecadores. E aqui tem uma diferença. Sabe por quê? Porque Salmo no capítulo 1 fala assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo conselhos dos ímpios. E nem se detém, quer dizer, para no caminho dos pecadores. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha que interessante, Jesus, ele sentou na mesa com os coletores e pecadores. Mas sabe para quê? Para fazer a diferença. Você tem sentado na mesa com as pessoas para fazer diferença? Como Jesus fez naquele dia na casa de Mateus, ou você tem sentado na mesa na dimensão que Davi escreveu no Salmo 1, para maledizer, para maldizer, para falar mal, para comprar o peixe, para criar preconceito, barreiras que as pessoas têm, leituras erradas, leituras feitas conforme a visão, para você ter preconceito, discriminação, desprezo e o pior de todos, indiferença com as pessoas. Deu para perceber a diferença? Deu para perceber o paralelo? Jesus sentou na mesa com os pecadores, com os coletores de impostos que abusavam, cobravam juros, impostos abusivos do povo, porque eles tinham que repassar uma parte para o rei e eles guardavam para eles uma parte. Mas Jesus sentou ali para fazer a diferença, para trazer para eles a presença de Deus, para trazer para eles o entendimento de Deus, para revelar para eles que Deus os ama, que Deus é misericordioso, que Deus quer alcançar, que Deus quer agregar, que Deus quer abraçar, que Deus quer restaurar, que Deus quer tirar do lugar de morte, que Deus quer transformar o comportamento a partir de dentro, do coração. E aí, os fariseus que estavam por ali, eles julgaram Jesus no coração. Irmãos, e todas as vezes que a gente julga pessoas no coração, julga nossos irmãos, às vezes a pessoa está com o jeito dela, com a vivência dela, querendo fazer um discípulo a Jesus e nós estamos olhando, nós estamos julgando, nós estamos achando que o nosso jeito é melhor. Nós estamos agindo como os fariseus daquele dia. E os fariseus, eles, no coração deles, eles julgaram. Sabe por quê? Porque tudo de ruim começa no coração. E por último, a gente verbaliza com a nossa boca. Porque o problema está no coração. E a Bíblia diz isso, que é do nosso coração que procedem as brigas, as divisões, as contendas, os assassinatos. E aí os fariseus que já haviam julgado Jesus e condenado, porque eles estavam reprovando aquele comportamento de Jesus, eles chamaram os discípulos de Jesus e falaram o seguinte para eles: porque vosso mestre come com coletores e pecadores? Ele ouviu e respondeu. Jesus ouviu. E eu quero te dizer, Jesus está ouvindo tudo que a gente está falando. Jesus está ouvindo. Jesus ouve. Eu não ouço.
Talvez você não ouve, mas Jesus ouve. O Espírito Santo de Deus, ele sonda, ele conhece o que tem sido dito. E eu quero parar aqui e eu quero ler com vocês um texto de Zacarias, no capítulo 8, verso 15, que diz assim: Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, como decidi fazer-vos o mal ao me irritarem vossos pais, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi, assim nestes dias decidi fazer o bem a Jerusalém e à casa de Judá. Não temas, estas são as coisas que vós deveis fazer. Falai a verdade, cada um com seu próximo, com verdade e juízo de paz, julgai em vossos corações. Não trameis nenhum de vós o mal contra o seu próximo em vossos corações. E não ameis o juramento falso, pois tudo isso é o que eu odeio, diz o Senhor. Forte, né? Então, aqueles fariseus, eles condenaram Jesus no coração, verbalizaram para os discípulos de Jesus, e Jesus escutou. E quantas vezes, ao invés da gente pleitear a nossa causa com o próximo, ao invés da gente ir até o irmão, a gente vai num segundo, e a gente macula, a gente contamina. Ao invés da gente falar a verdade com o nosso irmão. Os fariseus, eles poderiam ter chegado para Jesus e falado assim: Jesus, nós não estamos gostando do que o senhor está fazendo, o que o senhor está fazendo não condiz com o que a gente entende da Bíblia. Porque o senhor está sentando que esse povo que explora os mais pobres através de impostos, não, eles foram falar para segundos. E quantas vezes eu e você, nós nos pegamos nesse comportamento? E Jesus quer que a gente mude. E hoje eu vim falar sobre odres velhos e odres novos. E esse comportamento de conversar com segundos, com terceiros, de julgar no nosso coração, de condenar, de desaprovar aquilo que não agrada a nossa cosmovisão, aquilo que não vai de acordo com o que a gente quer, o que a gente aprendeu, a nossa vivência, a gente condena. Isso é comportamento de odre velho. E eu acho lindo Zacarias 8, por quê? Porque Deus traz para Zacarias essa palavra dizendo: Zacarias, o meu povo, eles tiveram pais que comportaram de uma maneira como eu não agradei e que eu condenei. Gente, nós muitas vezes, nós temos a tendência de reproduzir comportamentos legados pelos nossos antepassados. E a Bíblia diz mais: vãos comportamentos, legados. E Deus quer mudar essa história. E é tão lindo esse texto de Zacarias, por quê? Porque Deus fala: Zacarias, eu resolvi fazer diferente com a descendência do meu povo. Gente, quando fala aí de Judá, de Israel, trazendo para nós, somos nós, o povo de Deus. Deus quer nos fazer o bem, Deus, ele promete nos fazer o bem. Mas o que ele deseja de nós? Deus deseja de nós algumas devolutivas. Deus deseja que nós falemos a verdade com o nosso próximo, seja ele quem for. Parar de máscara, parar de hipocrisia, porque um dos traços dos fariseus, dos religiosos daquela época era hipocrisia. O que é hipocrisia? De fora eu estou falando sim, mas lá no meu coração eu estou falando não. Então, esse comportamento dos fariseus falando com os discípulos, isso foi hipocrisia. Então, eu quero falar para mim, eu estou falando porque a palavra está passando para mim primeiro, é para o meu conserto, para a minha mudança. Vamos abandonar esse odre velho. Vamos abandonar esse remendo velho. Sabe por quê? Porque nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Nós nascemos de novo, da água e do Espírito. Então não cabe em mim e em você mais esse comportamento, esse tipo de comportamento. Esse comportamento de conversar com segundos, com terceiros. Esse comportamento da gente julgar as pessoas no nosso coração porque elas, afinal de contas, não pensam igual, não falam igual, não vestem igual. Deus não se agrada. E Deus quer que a gente abandone isso. Sabe por quê? Porque o Senhor quer nos fazer o bem. Deus quer fazer o bem. E qual o bem? Derramar mais sobre nós. Da sua unção, do vinho novo.
do que ele tem para nós. Mas como nós vamos receber mais de Deus se a gente fica no odre velho, no remendo velho e nos comportamentos velhos que a gente aprendeu, que a gente fica arraigado e que a gente não quer desarraigar, que Deus quer que a gente abandone. Sabe por quê? Porque Deus quer derramar um vinho novo. Mas para ele derramar o vinho novo, a gente tem que ser odre novo. Deus quer fazer isso em nós. Deus nos fez novas criaturas, mas nós precisamos romper os comportamentos, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, com coisas que são odre velhos, que são remendos velhos na nossa nova roupagem, na nova vida, no novo homem que ressuscitou pela regeneração de Jesus. E a palavra do Senhor, e Jesus escutou. E sabe o que Jesus disse? Jesus disse assim: ide estudar o que significa misericórdia. Jesus quer que eu seja misericordiosa. E é tão lindo porque a palavra ide, sabe o que ela significa? Ela é uma ordem. Jesus está falando, olha, é para vocês irem. E é para vocês estudarem, é para vocês assimilarem, é para vocês aprenderem o que é misericórdia e praticar. E não sacrifício. Não vim chamar justos, mas pecadores. Jesus quis dizer, eu sentei na mesa com eles, eu conversei, eu lanchei, mas eu trouxe para eles uma perspectiva do Pai. Nós precisamos conviver e nós precisamos levar a presença de Deus, a misericórdia de Deus, porque a misericórdia ela vem de Deus. Porque a misericórdia é um dos traços do amor de Deus. Então Jesus falou, eu sentei. Por quê? Porque eu vim para essas pessoas. Eu vim para aqueles que se veem como doentes, que se veem como miseráveis, que se veem como pessoas que lutam todo dia contra as suas tentações, contra os seus pecados, que luta contra a sua velha natureza. Porque a gente tem uma guerra interior com nossa velha natureza. Todos nós, cada um de nós temos. E Jesus fala mais. E eu quero continuar lendo esse texto que diz o seguinte: então aproximaram-se dele os discípulos de João e lhe perguntaram, por que nós e os fariseus jejuamos, ao passo que os teus discípulos não jejuam? Jesus lhes respondeu, podem os convidados ao casamento fazer luto enquanto o noivo está com eles? Chegará um dia em que o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, pois o acrescentado, quer dizer, o remendo velho, repuxa a roupa nova e faz um rasgo pior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, pois os odres arrebentariam o vinho, se derramaria e os odres se estragariam. Vinho novo se coloca em odres novos e ambos se conservam. Vinho novo se coloca em odres novos e ambos se conservam. Jesus quer mudança. Jesus quer que a gente ande, a partir de agora, de uma nova perspectiva. Jesus quer que, através da compreensão da palavra dele, pela mediação do Espírito Santo, a gente volte para ele. E a gente remova da nossa vida. A gente viva o novo. A gente tem ações novas. E quais ações de misericórdia? E eu percebo aqui nesse texto de Mateus 9, que Jesus, ele não desprezou a questão do jejum. Jesus falou, os discípulos de João chegaram para Jesus e como se ele dissesse, Jesus, nós estamos olhando os discípulos do Senhor, eles são diferentes. É o povo que não jejua. Nós jejuamos e os fariseus jejuam. Jesus não invalidou o jejum. Pelo contrário, ele falou, olha, vai chegar o tempo que os meus discípulos vão jejuar. E Jesus fez analogia com o casamento. Jesus o comparou com o noivo, porque Jesus ele é o noivo da igreja, das pessoas que aceitaram ele, foram lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. E Jesus quis dizer, eu sou o noivo. Eu estou no meio deles. Quando eu for embora,
Quando eu voltar para o meu pai, quando eu voltar para a direita do meu pai, eles vão jejuar. Eles vão ter necessidade de jejuar. E isso para nós precisamos jejuar. Mais um jejum com misericórdia. Porque misericórdia também é um jejum que Deus agrada. Como Isaías, como Deus usou Isaías para falar do verdadeiro jejum. E um dos traços do verdadeiro jejum, que não é só se privar de comida, de alimento, é ter misericórdia. Ter misericórdia. E Jesus, ele fala dele como noivo. E eu quero aqui te dizer uma coisa. Você já foi em um casamento? No casamento que você já foi, você viu uma noiva suja, com vestido sujo, embaçado, manchado? Não. Todos os casamentos que a gente teve a oportunidade de ir, as noivas estavam belíssimas, esplêndidas, com a roupa impecável, branca, pura. E assim Jesus quer fazer em mim e você. Jesus quer nos purificar, nos santificar, nos lavar pela sua palavra. E através da ação do Espírito de Deus, na ministração da palavra, o Senhor quer nos preparar como noiva, porque nós somos a noiva do Cordeiro. Jesus é o noivo, Jesus é o Cordeiro e nós somos a noiva. E Jesus, pela sua palavra, ele quer nos limpar. Por isso que um dia Jesus fala para os seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. E qual a palavra que o Senhor tem nos dito hoje? É que ele deseja que a gente abandone o odre velho, porque nós somos novos. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas, elas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Nós precisamos abandonar comportamentos, ações que não condizem com o novo nascimento. É um desafio, é uma guerra interior, é uma luta, é uma desconstrução, é uma humilhação, é descer, é se humilhar na presença de Deus, mas é necessário. Se nós queremos receber mais poder de Deus, se nós queremos receber mais da presença de Deus em nós, que nós queremos conhecer no conhecimento, se nós queremos crescer no conhecimento e na graça do Senhor, nós precisamos abandonar as nossas ações que têm sido odres velhos. E a gente fica buscando, Deus, eu quero mais. A gente jejua, a gente faz propósito com Deus, mas a gente não muda a nossa ação. A gente não abandona, a gente não desvincula, a gente não rompe com os odres velhos do que nós aprendemos, que nos foi legado desde Adão. Querer fazer as coisas do nosso jeito, ser cheio de justiça própria, culpar os outros pelas mazelas que a gente culpa, culpar Deus pelas nossas escolhas, pelo que a gente decide, depois a gente culpa Deus, culpa o marido, culpa o filho, culpa a esposa, culpa o pastor, culpa o amigo. Isso tudo são odres velhos, traços de pecaminosidade, de carnalidade, de velha natureza que começou quando Adão e Eva escolheram, decidiram desobedecer a Deus. E nós precisamos abandonar isso, a justiça própria, querer se defender, querer se justificar, querer culpar os outros. Muito a nossa espiritualidade, a nossa maturidade em Deus, ela se demonstra na maneira como a gente aborda as pessoas. Se você quer ser honrado pelas pessoas, em nome de Jesus, a partir de hoje, honre as pessoas, principalmente aquelas que te desonraram, principalmente aquelas que te desrespeitaram, principalmente aquelas que feriram a sua dignidade. Se você não quer ser roubado, não roube as pessoas, não ponha a mão naquilo que não é seu, não tente usurpar algo que não é para você. Se você não quer que as pessoas tenham ciúme de você, não tenha ciúme das pessoas. Nada é nosso, tudo é de Deus. Nós estamos numa posição hoje, mas a nossa vida é tão passageira.
Pode ser que amanhã, daqui a pouco, o Senhor me chame, te chame para a gente estar com Ele, para a gente prestar conta. E tudo aquilo que a gente fica segurando na nossa mão, todo o nosso ciúme de coisas que a gente acha que é nosso, vai ficar aqui nessa terra. Deus quer que a gente seja odre novo. Isso depende de mim, de você, é decisão. E por isso, se hoje eu, Francis Lene, e você ouvir a voz do Senhor, nós não devemos endurecer o nosso coração. E esse texto fala muito disso. Fala sobre o jejum, fala sobre a hipocrisia, né, da maledicência. E Jesus, ele fala, Jesus quer derramar. E que coisa linda, né, esse paralelo. E eu quero terminar essa meditação e eu quero ler de novo. Eu vou ler até em outra versão. Zacarias, capítulo 8. Zacarias, capítulo 8, verso 15. Vai demorar aqui um pouquinho, mas eu vou achar, tá? Mas eu vou achar. Zacarias, capítulo 8, verso 15, que diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, assim como eu havia decidido castigar você sem compaixão, quando os seus antepassados me enfureceram, diz o Senhor dos Exércitos, assim agora decidi fazer de novo o bem a Jerusalém e a Judá. Não tenham medo, eis que o que devem fazer. Falem somente a verdade uns com os outros e julguem retamente em seus tribunais. Não planejem no íntimo, no coração, o mal contra o seu próximo e não queiram jurar com falsidade, porque odeio todas essas coisas, declara o Senhor. Gente, essa palavra é uma palavra de consolo para mim e para você. Deus quer derramar mais sobre a nossa vida. Deus quer nos santificar mais. Deus quer derramar mais poder do Espírito Santo sobre nós. Deus quer que a gente tire a cinza. Deus quer que a gente tire a cinza velha para que Ele venha soprar em nós. Reavivar a chama do Espírito Santo dentro de nós. Mas nós precisamos tirar a cinza. Nós precisamos tirar aquilo que está atrapalhando. Nós precisamos ser odre novo. E nós precisamos romper com velhas estruturas humanas, carnais e demoníacas. De maldade, de mentira, de julgamento, de incredulidade, de traços carnais e que a Bíblia nos ensina. Colossenses fala sobre isso, Gálatas fala sobre isso, Timóteo fala sobre isso, traços do velho homem que a gente precisa romper para que a gente seja odre novo, para que a gente receba mais de Deus e que a gente recebendo mais de Deus não é para a gente se gloriar, para a gente achar que é mais santo, não, é para a gente derramar. Derramar sobre as pessoas o quê? Amor. E um dos traços do amor é a misericórdia. E eu acho que eu vou encerrar, eu falei que ia encerrar de outra forma, mas eu vou encerrar com o que Jesus disse aquele dia na casa de Mateus para aqueles fariseus, para aqueles homens que não estavam concordando com o que Jesus estava falando. E de estudar o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. Não vim chamar justos, mas pecadores. Jesus quer que eu e você sejamos odre velhos, para que Ele venha derramar mais do seu Espírito em nós. Se você mentia, não minta mais. Se você está magoado, procure e fale. Se você era maledicente, falava mal, pare. Fale diretamente com a pessoa. Por quê? Porque Jesus... Deus, Ele vai nos fazer bem, como está lá em Zacarias. É uma profecia, é um decreto, é uma palavra de Deus que é fiel e verdadeiro, não volta vazia. Que eu posso e você se apropriar dessa palavra hoje e falar, gente, não importa como os meus antepassados agiram. Deus desaprovou? Desaprovou. Mas hoje Deus quer me fazer o bem. Para mim, para minha casa, para minha descendência. Mas eu preciso ter um padrão, eu preciso ter uma assertiva, eu preciso ter uma reação
a partir disso, sabendo que Deus quer me fazer o bem. E quando ele fala, vou fazer bem a você, Jerusalém, vou fazer bem a você, Judá, somos nós, o povo dele, lavado e remido pelo sangue de Jesus, que aceitou, que confessou com a boca e no coração creu que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Salvador e Senhor. É para essas pessoas, mas nós precisamos viver, ser odre novo. Em quê? Falando a verdade. Não julgando o coração o nosso próximo, mas tendo misericórdia, agindo diferente. Tudo aquilo que a gente passa de ruim na vida, Deus quer remir, nos curar, nos redimir, para que a gente seja instrumento de bênção. Eu não sei quem falou, mas eu vou citar aqui. Deus faz das nossas piores tragédias o nosso maior ministério. Se você foi abusado, Deus vai usar você para tirar pessoas de lugares de abuso. Se você passou por um luto, Deus quer usar você para que a consolação que você recebeu, você trazer e levar pessoas até Jesus para que elas sejam consoladas e vivenciem, superem e sobrevivam e vivam apesar do luto. Se você foi uma pessoa que foi caluniada, que foi desprezada, Deus quer usar você para que você venha trazer esse entendimento que calúnia não compensa e trazer o entendimento para que você seja verdadeiro. Se você foi desonrado, Deus quer te usar para trazer honra. Se você não foi amado, Deus quer te encher de amor, te encher de misericórdia, para que você venha usar de amor e misericórdia com aqueles que não te amaram e não foram misericordiosos. O reino de Deus é nessa dimensão. Isso é ser odres novos. Mas para isso, nós vamos ter que romper com o nosso coração enganoso, nosso coração que é mau, deixar o Espírito Santo remover esse véu e nos ajudar cada dia a viver essa novidade de vida, a ser odre novo, para que o excelente, o Espírito Santo de Deus seja derramado mais e mais. E para que a presença de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus venha fluir em nossa vida e através de nós. E outras vidas sejam abençoadas, outros coletores de impostos, outros pecadores, porque nós somos pecadores. Mas nós somos resgatados. E o Senhor nos chama para uma nova dimensão. Eu não sei se eu vou falar de novo nessa palavra, mas eu desejo que Deus te abençoe e eu quero terminar esse momento cantando o coro. Uma música diz assim: sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois sei que tenho credo, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, conforme o poder dele que opera em nós. Deus te abençoe, Deus me abençoe.